Cruzeiro, porque o Pansieri tá cheio de informações e um atacante que, sem dúvida alguma, tem uma grande expectativa, meio que abriu o coração hoje, né, Pansi? Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pro Pansi, todo mundo que acompanha aqui a turma do Bate-Bola. E eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. O atacante que abriu o coração hoje é o Gabriel Veron. Daqui a pouco temos as falas do Gabriel Veron pra gente repercutir aqui na turma do Bate-Bola. Mas, Léo, deixa eu trazer antes uma informação importante também, porque o torcedor fica muito amparado pra essa questão de datas. E aí, sexta-feira de carnaval é dia de quê, Léo? De turma do Bate-Bola. Não, de folia, né? Não, é a folia depois da turma do Bate-Bola, né, Edu? Tem uns que gostam de bloquinho, tem uns que gostam de Carnaval de Salvador, tem uns que gostam de Ouro Preto. E tem os que trabalham. Tem uns que trabalham. Inclusive o Cruzeiro agora. Tem o bloco do Cruzeirão. Não é fácil, não. Esse é bom que une o útil ao agradável. Exatamente. Bloco do Cruzeiro, vai ter futebol. Coisas que a gente ama também, né? O torcedor. Então, Léo, só pra gente fazer esse suspense e falar desse bloco do Cruzeiro, então, contra o bloco do Patrocinense. Partida do Campeonato Mineiro. Esse duelo, então, teve alteração. A federação comunicou essa alteração. O duelo estava marcado inicialmente para o dia 8 de fevereiro, quinta-feira, e agora essa partida vai ser na sexta-feira de carnaval, dia 9, às 8 horas da noite, no Gigante da Pampulha. Lembrando que o Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro no dia 24, uma quarta-feira. Esse duelo vai ser contra o Vila Nova, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, às 7 horas da noite. E o Cruzeiro, então, fazendo toda essa preparação para a estreia no Campeonato Mineiro. Detalhe, Léo, que vamos também trazer aqui na Itatiaia, é sobre essa questão de mercado. O Cruzeiro ainda continua olhando, sim, o zagueiro, o Cruzeiro continua olhando, sim, um atacante, e o Cruzeiro continua olhando, sim, um volante. Esses três jogadores, o Cruzeiro, batendo um papo com um com o outro, o Cruzeiro não tem pressa para resolver, e o Cruzeiro quer buscar algo interessante de mercado. Então, essa é uma parte importante. O Cruzeiro não vai fazer loucura no mercado, vai buscar esses atletas. Está conversando muito o Larcamon com o pessoal do desempenho do Cruzeiro, com a direção de futebol do Cruzeiro, para buscar esses jogadores ainda para o Campeonato Mineiro. Léo? Até é fato que o Cruzeiro precisa se reforçar. Tem uma situação aqui, Edu, que eu queria debater contigo. Desde o início do ano, da virada do ano, a própria direção do Cruzeiro, o Ronaldo, usou o termo de um Cruzeiro mais audacioso em 2024, né? E a gente toma por um Cruzeiro mais audacioso, e o Pedro Martins também falou, de um Cruzeiro que vai poder ir um pouco mais à frente no mercado, poder gastar um pouco mais. Mas, Odô, eu tô sendo bem sincero aqui, até agora o Cruzeiro não gastou esse a mais. O Lucas Romero foi uma negociação, o Pansieri trouxe informação que é inferior a $1 milhão. Foi inferior. Não é um grande valor, tratando de futebol, e de um jogador do nível do Romero. A negociação do Dineno, o Cruzeiro colocou $1 milhão. Dinheiro, $1 milhão. O Gabriel Veron veio por empréstimo. O Zé Ivaldo veio no ano passado. Pré-contrato. Tinha o seu contrato acabando com o Furacão. Então, o Cruzeiro conseguiu alguns bons nomes, é verdade, mas gastar mesmo, o Cruzeiro até agora não gastou nada de diferente do ano passado. Pelo contrário, no início do ano passado, o Cruzeiro havia gasto bem mais do que gastou até agora. O que dá para pensar disso, Edu? É que o Cruzeiro está tentando fazer mais com menos ainda, gastando menos do que o ano passado, ou que tem coisa boa para vir aí, porque o Cruzeiro ainda pode gastar? Ô, Léo, assim, eu entendo o mais audacioso, ou a gente pode entender o mais audacioso com contratações melhores, não com maior gasto. Se você pegar e fizer uma comparação dos que saíram com os que chegaram. Saiu o Castan, chegou o Zé Ivaldo. Eu acho o Zé Ivaldo mais zagueiro que o Castan. Saiu o Jussa, chegou o Lucas Romero. Eu acho o Lucas Romero bem mais jogador que o Jussa. Saiu o Wesley, ou ainda estar por sair, chegou Gabriel Veron. Eu acho o Veron mais jogador e que pode entregar mais que o Wesley. Saiu o Bruno Rodrigues, chegou o jogador da posição. Saiu um jogador que jogava improvisado e foi muito bem. Talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Cruzeiro na temporada, ao lado do William, do Cabral, do Marlon, o Bruno Rodrigues. E chegou o Dineno, que é um centroavante da posição com ótimos números. Eu acho que o Cruzeiro não foi audacioso em gastos, mas acabou sendo audacioso, vamos dizer assim. Não sei se audácia é a palavra certa. É aí que eu ia na qualidade. Pegar. Eu acho que essa palavra não cabe muito bem até agora. Porque audácia quer dizer arriscado, arrojado. E nem está sendo, porque o Cruzeiro está buscando, pelo menos na teoria, né, nomes melhores do que o que ele tinha.
Isso para mim não é ser arriscado, né? Agora, o que eu entendi, e acho que o Pansi também, né, Pansi? Quando você trouxe informação de quando o Cruzeiro falou, não, nós vamos ser um pouco mais audacioso no mercado, é que o Cruzeiro ia gastar um pouco mais, porque o Cruzeiro vai arrecadar mais esse ano. E eu não vejo isso, eu não estou colocando isso como uma crítica aqui não, tá? Estou colocando como uma coisa boa, porque se o Cruzeiro conseguiu trazer o Romero sem gastar muito, o Dineno sem gastar muito, o Zé Ivaldo veio com pré-contrato, o Veron veio com empréstimo, tem uma margem de manobra boa aí ainda para poder qualificar o time. Mas aí tem que lembrar que tem que pagar o Matheus Pereira no meio do ano, né, Léo? Talvez a Audácia esteja guardada para o meio do ano, talvez o Cruzeiro esteja gastando menos agora porque está encontrando a oportunidade de trazer jogadores mais qualificados sem meter tanto a mão no bolso. Essa é uma possibilidade. Olha, a gente vai trazer, montar um elenco melhor. E está vendo no mercado oportunidades sem precisar mexer tanto no dinheiro. Aí você vai contratando, vai fazendo uma reserva, é uma suposição, porque a gente não tem hoje... Por exemplo, o Atlético falou que iria gastar 40 milhões. Poderia gastar até 40 milhões. Quanto que o Cruzeiro pode gastar? O Cruzeiro falou isso? O Cruzeiro não fala. O Cruzeiro não divulga. Então a gente não tem número. É tudo na suposição. Eu acho que o Cruzeiro está qualificando o elenco, independentemente de estar gastando muito ou não. Mas vai chegar um momento que talvez ele tenha que meter a mão no bolso. O Pansieri lembrou bem a questão do Matheus Pereira no meio do ano. Mas eu gosto do mercado do Cruzeiro até aqui. Acho que ainda precisa de mais. Acho não, tenho certeza, precisa de mais. Lá na Toca da Raposa também, imagino que haja essa certeza. A gente estava aqui falando ontem de um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. O Cruzeiro está em busca no mercado. Talvez mais um jogador de velocidade. Enfim, está encontrando oportunidades no mercado sem precisar mexer tanto no bolso e qualificando o elenco. Comparado ao ano passado, o Cruzeiro está mexendo muito menos no bolso. Porque teve investimento no Wesley, teve investimento no Arthur Gomes, né? Agora, eu repito, tomara que seja para ter mais margem de manobra, para ter mais investimento, para segurar o Matheus Pereira, para contratar bons jogadores, porque até agora os movimentos do Cruzeiro são legais, são bons, de jogadores interessantes, mas o Cruzeiro ainda não gastou esse ano, não. Fala mais, Pansi. O Cruzeiro, Léo, sinceramente, até na coletiva que teve o Pedro Martins na última sexta, ele falou em 13º e 14º gasto, né, entre os times. Eu não vejo o Cruzeiro quebrando a banca e comprando igual outros times por aí, não. Eu também não vejo quebrando a banca, mas eu tenho receio que com o 14º orçamento, você esteja muito mais próximo da turma de baixo que da de cima. Porque se o Cruzeiro consegue um sucesso incrível com o 14º orçamento, ele vai conseguir figurar ali entre os 10 primeiros, que é o planejamento. Mas a chance, hoje, com o 14º orçamento, ele está mais próximo da turma de baixo. Mas é a realidade do Cruzeiro. Ele está sendo realista. Olha, o nosso orçamento é o 14º, a gente vai trabalhar com isso. Então não é ano mais audacioso. Porque quando a direção fala que teremos um ano mais audacioso, eu imagino o torcedor, a gente imagina que o Cruzeiro vá mais firme no mercado, que tenha mais investimento. Porque no ano passado, comparado a esse ano, o Cruzeiro, a esse momento, já tinha gastado bem mais do que gastou esse ano. Mas o Cruzeiro não tinha time, né? É um perigo, às vezes, você usar... O Cruzeiro era de Série B, gente. Isso, é um perigo, às vezes, você utilizar algumas palavras, Enfim, o que o Ronaldo falou de audácia, se você, no ano anterior, era o 18º, agora é o 14º, você já está melhorando. Se no ano anterior você era o 15º orçamento, se é o 14º, você já está melhorando. Eu tô olhando o copo meio cheio, sabe? Sim. E quando eu falo que o Cruzeiro está qualificando o elenco, eu não tô dizendo que o Cruzeiro vai brigar para ser campeão brasileiro. Ele está qualificando um elenco em relação ao elenco que brigou para não cair. O Cruzeiro brigou até a penúltima rodada em 2023 para não cair. Você está qualificando o elenco para brigar, para tentar brigar na primeira página da tabela. Terminar o campeonato em 10º, em 9º, e com muito boa vontade, brigando por alguma competição continental maior do que a Sul-Americana. Só um parênteses, rapidinho. Você manda, Edu. Sobre a mudança de horário do jogo. Cruzeiro e Patrocinense, sexta-feira às 8h30 da noite, no Mineirão. Sexta-feira de carnaval. A turma adora arrebentar com o produto, né? Alguém acorda num belo dia, vamos arrebentar com o produto? Vamos. Então vamos passar o jogo do Cruzeiro para 8h30 da noite na sexta de carnaval. É porque ninguém tem nada a fazer na sexta-feira de carnaval. Aí comemora por ter arrebentado um produtinho. De bola, de volta o Emerson Pansieri pra gente ouvir Gabriel Veron, Pansi. Exatamente, Léo. Gabriel Veron, apresentado hoje na Toca da Raposa 2, e ele fala inicialmente sobre essa volta, né, ao futebol brasileiro e a oportunidade de vestir a camisa do Cruzeirão.
Estou me sentindo muito feliz de poder estar aqui. Agradecer primeiramente o Cruzeiro, né? Pela oportunidade, pela confiança. Eu vou ser um cara muito grato por isso. É um momento muito... Não vou dizer complicado, mas é uma nova fase para mim, pelo fato de eu ter tido muitas lesões. E creio que é um recomeço, né, nesse momento. E por isso quero agradecer pela confiança de todos. Estou me sentindo com uma sensação muito feliz de poder voltar ao Brasil e voltar num clube grande quanto o Cruzeiro, né? Então, estou voltando com muita seriedade. É uma nova fase para mim da minha vida, como eu falei. E espero que possa dar a volta por cima, assim como todos esperam de mim, como eu já mostrei muitas vezes, e que possa ser um retorno muito vitorioso para mim e para o clube do Cruzeiro também. Gabriel Veron falando desse retorno. E aí, Léo, para a gente emendar um assunto importante, ele também falou sobre esse departamento médico do Cruzeiro, porque veio naquela famosa transição da época do Porto, né, uma lesão que ele estava se recuperando, e aí ele explicou como que tá toda essa parte aí física para poder ajudar o Cruzeiro. A gente sabe que o departamento médico do Cruzeiro é muito competente, então, como eu falei, foi um dos motivos para poder escolher o Cruzeiro. E estamos fazendo um trabalho bem especial para que as coisas não possam voltar a acontecer como aconteceram nesses últimos 2 anos, de muita infelicidade pelo fato de ter muitas lesões. Mas é um trabalho que vai poder me ajudar bastante pelo fato de eu tinha um déficitzinho na coxa de uma ser mais forte que a outra. Então a gente está tentando alinhar isso e as duas ficarem da mesma forma para essas coisas não voltarem a acontecer de novo. Quando eu estava em Portugal, eu estava em transição. E quando eu cheguei aqui, tive que fazer exames nos 2 primeiros dias e deu déficit de força, de diferença de uma para outra. Então isso fez com que eles pudessem segurar um pouco e eu não pude ir para o campo de imediato. Então eles seguraram um pouquinho para poder ajustar essa força e não fazer balanceamento e machucar de novo. Então eles pediram para segurar 1 ou 2 semanas, para ter um pouco de paciência também. Estava ansioso para ir, mas pediram para ter um pouco de paciência para que as coisas pudessem correr tudo bem, ficar tudo certinho e depois ir para o campo. Palavras, então, do Gabriel Veron nesta apresentação dele, Léo. E aí, vamos colocar o seguinte, se pediu de 1 a 2 semanas e o Cruzeiro está nesse processo aí, é um jogador que para a partida contra o Vila Nova na estreia, será que vai estar pronto? Será que ele vai conseguir alcançar o nível dos outros? Porque em 1 semana você já faz muita coisa, né, no futebol. Então, fica essa dúvida. Ele deixou também bem nítido, Léo, em uma outra resposta, para eu passar a bola para você, quando questionado sobre o Porto, né, porque o técnico falou da questão de comportamento, ele falou que não era bem assim, que ele não teve um momento bom lá, que não era questão de comportamento, é que ele realmente lá não descobriram esse déficit que ele tinha na perna e por isso, quando ele achava que estava tratado, não estava e machucava de novo. São palavras importantes que não podem ficar só nas palavras, mas elas começam, né, com as palavras e as atitudes vêm daí. Ninguém questiona a qualidade do Gabriel Veron. O Gabriel Veron tem bola para ser titular no Cruzeiro e ajudar bem o Cruzeiro esse ano, porque a gente já viu ele jogando no Palmeiras. Ele ainda é muito jovem, ele é muito habilidoso, ele é muito rápido, só que precisa ter a cabeça no lugar. Teve problemas lá com o treinador lá no Porto, né? A saída do Palmeiras foi um pouco tumultuada. Só que aí, Odô, ontem você usou uma expressão. Quando eu falei daqui da Supercopa, vindo pra cá, que é super legal, você falou, é uma chance do futebol ganhar da violência sempre, né? O Gabriel Veron tem uma chance do futebol ganhar mais uma vez. Sabe? Porque o mais difícil, ele tem. Ele tem qualidade. Então, se tiver bem amparado, com a cabeça no lugar. O clube também ajuda muito quanto a isso, né? Os companheiros. E o Cruzeiro tem jogadores experientes. O Gabriel Veron tem potencial para ser titular no Cruzeiro e ser jogador importante no Cruzeiro. Ô Léo, eu não tenho dúvida nenhuma da qualidade do Gabriel Veron. Nenhuma. Eu acho que o Cruzeiro fez uma ótima contratação. Para mim, ele é melhor que o Wesley. E ele pode ser melhor do que o Bruno Rodrigues. Ele pode entregar mais que esses 2 atletas. Agora, lá no Porto, o Sérgio Conceição, ele elogiou a qualidade do Veron, mas ao mesmo tempo fez duras críticas. Sim. Do comportamento do Veron fora de campo, de tratar a vida como um atleta. O Veron teve a oportunidade de falar a respeito e falou sobre um problema que ele tem e que lá no Porto talvez não tenham descoberto esse problema. Transferiu
a responsabilidade. Não toda, mas parte da responsabilidade. A pessoa, ela só melhora na vida, ela só consegue melhorar em alguns aspectos que ela está devendo quando ela aceita que ela está com algum problema. Se ela não aceitar, ela não vai melhorar, porque não vai ter de onde começar. Olha, eu realmente preciso melhorar a partir daqui e eu vou começar agora. Então, é a hora do Gabriel Veron entender que ele precisa entregar mais em alguns aspectos, porque qualidade ele tem, e a partir do momento que ele entender e aceitar isso, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro está com um ótimo ativo e um jogador que pode entregar muito tecnicamente, mas ele, Veron, precisa aceitar. Depende muito dele, né, Edu? Mais dele. Depende mais dele. Mas bom de bola. Boa sorte pro Veron. E que falou, Pans, falou assim, eu tô num novo momento, com mais seriedade, e é o que o Cruzeiro precisa. Pontinha ali pelo lado esquerdo, ali, rabiscante, como diz um amigo meu amigo Paulo Camargo, Paulo Baier. Ele fala, ó, rabiscante, rabiscou, o Veron é desses. Vai ajudar bastante o Cruzeiro. Boa sorte pro Veron. Arremata o Cruzeiro pra gente, Pansi. Continua naquela conversa com o William, bem encaminhada, Léo, de uma renovação de contrato, né? Já tem esse contrato até o fim de 2024, mas uma ampliação. Isso vai ser bom para todas as partes. Para o William, dar mais segurança para ele também, o benefício, quer queira, quer não, de uma valorização, e o Cruzeiro de resguardar esse atleta, que é Troféu Guará, hein? Foi escolhido também no Troféu Guará como lateral direito de 2023, o William. O Cruzeiro que amanhã vai treinar em 2 períodos na Toca da Raposa.